Olá, pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a professora Natália e no nosso vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios extras falando sobre reações químicas e balanceamento de reações. Nós já fechamos todos os exercícios da sessão para casa, né? Que é o que a gente grava aqui nas videoaulas desses dois capítulos. Então, eu trouxe alguns exercícios extras para essa semana, tá? Para a gente fazer uma revisãozinha. Então, vamos lá. Questão número 1. Ele está dando aqui, né, 4 reações e pede para classificar as reações, né, de acordo com o que a gente aprendeu. Decomposição, análise, né, simples troca, dupla troca e essas coisas. Então, vamos lá. A reação número 1. Nós temos um único reagente que está se dividindo em 3 produtos. Sempre que nós temos um reagente que se divide em 2 ou mais produtos, nós temos uma reação de análise ou decomposição, ok? Na número 2, vamos lá. Nós temos uma substância simples formada por um único elemento químico, por isso ela é chamada de substância simples, reagindo com uma substância composta, que é formada por 2 ou mais elementos químicos. Está sendo formado uma nova substância composta e uma nova substância simples. Essa substância simples aqui que está como reagente, ela deslocou essa outra substância aqui, né? Para ela se transformar em substância simples, ok? Quando a gente tem esse caso, uma substância simples e uma composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta, nós temos o caso de simples troca ou deslocamento, certo? Na número 3, reação número 3, temos duas substâncias se juntando para formar um único produto. Quando temos duas ou mais substâncias formando um único produto, nós temos a reação de síntese ou adição, certo? E na número 4, nós temos duas substâncias compostas formando novas substâncias compostas. Nesse caso, nós temos uma reação de dupla troca, ok? Então, vamos analisar as nossas respostas, né? A primeira, ela pode ser uma análise ou decomposição. Então, podemos excluir a letra a letra B e a letra D, certo? Então, estamos entre essas duas. A número 2 é uma reação de dupla troca, quer dizer, de simples troca ou deslocamento. Então, podemos excluir essa aqui, certo? E temos depois reação de síntese e dupla troca, a letra E é a nossa verdadeira. Questão número 2. As reações químicas abaixo representam a formação de chuvas ácidas pela presença de SO3, trióxido de enxofre, no ar e o ataque do ácido formado às fachadas e estátuas de mármore. O mármore é composto principalmente de carbonato de cálcio. Temos aí as nossas duas reações. Estas reações podem ser classificadas respectivamente como... Então, na primeira reação, nós temos dois reagentes se juntando para formar um único produto. Então, nós temos uma reação de síntese ou adição, né? São os dois nomes que temos para esse tipo de reação. E na segunda, nós temos duas substâncias compostas, né? Formando novas substâncias compostas. Então, aqui nós temos uma reação de dupla troca, ok? Então, letra A, síntese ou adição. Letra B,
Letra A, não, desculpa. Reação 1, síntese ou adição. Reação 2, dupla troca. Então, a nossa resposta aqui é a letra A, certo? Opa. Vamos para o número 3. Dadas as reações químicas a seguir, assinale a alternativa em que todas as reações estão classificadas corretamente. Então, faremos a mesma coisa, né? Então, primeira reação, duas substâncias compostas, né? Substâncias compostas, porque são formadas por mais de um elemento químico, formando novas substâncias compostas. Então, aí temos uma reação de dupla troca, certo? Mas se a gente olhar aí nas nossas alternativas, nenhuma das primeiras opções está como dupla troca, né? Por quê? Porque essa reação também pode ser classificada de uma outra maneira. Que maneira é essa? Ó, nós temos aqui, ó, uma base, certo? Porque termina com OH, a gente tem o hidróxido de amônio, reagindo com o ácido nítrico, né? Então, base mais ácido e está formando um sal mais água. Sempre que a gente tem esse tipo de reação, é uma reação de dupla troca, mas ela também pode ser classificada como reação de neutralização, ok? Porque toda reação entre base e ácido é uma reação de neutralização. Então, a gente já pode eliminar a letra A letra B e a letra E, ok? Na número 2, nós temos um único reagente se dividindo para formar dois produtos. Então, nesse caso, nós temos uma reação de decomposição, certo? Ou análise, né? Então, a gente já poderia eliminar, né, a letra C. Mas vamos continuar, ó. Mais uma vez, as substâncias compostas, né? Formando novas substâncias compostas. Temos outra reação de dupla troca aqui. E na última, nós temos ó, uma substância composta mais uma substância simples, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Então, é uma reação de simples troca ou deslocamento. Ok? Então, aí nós temos a nossa opção correta, que é a letra D. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Mais uma vez, temos aqui 3 reações, certo? E vamos classificá-las. A primeira reação que nós temos 2 reagentes, né, que se juntam para formar um único produto, né? Então, nós temos uma reação de síntese ou adição, certo? Na número 2, temos um único reagente que se divide em 2 produtos. Então, é uma reação de análise ou decomposição. E na número 3, temos uma substância composta e uma substância simples, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Então, temos uma reação de simples troca ou deslocamento. Então, vamos marcar aí, ó. A primeira é síntese ou adição, então podemos eliminar a letra B, a letra C e a letra E, certo? A segunda é análise ou decomposição. Então, podemos eliminar a letra D e a última, simples troca, letra A, nossa alternativa correta. Questão número 5. Vamos continuar, né, nas nossas classificações. Então, nossa primeira reação aí, né, 2 substâncias compostas formando novas substâncias compostas, é uma reação de dupla troca. Então, podemos eliminar já ó, a letra A e a letra D. A número 2, nós temos um reagente se dividindo em 2
produtos. Então, é uma reação de análise ou decomposição, né? Análise ou decomposição. Então, nós podemos eliminar com isso a letra B, ok? A terceira reação, substância simples mais substância composta, formando nova substância simples e nova substância composta, é uma reação de deslocamento. Então, vamos eliminar a letra E. E, por último, né, uma reação aqui que temos 2 reagentes formando um único produto, é uma reação de síntese, certo? Então, letra C, nossa resposta correta. Questão 6. Após a feijoada, além da rede de um gato para passar a mão, muitos apelam para um antiácido, como o bicarbonato de sódio, que remove o HCl em excesso do estômago, ocorrendo as seguintes reações. A reação 1 e 2 classificam-se respectivamente como... Então, aqui temos 2 substâncias compostas formando novas substâncias compostas. Então, aqui temos uma reação de dupla troca, ok? Então, podemos eliminar todas as outras. E, por último, temos um produto formando 2 reagentes. Então, temos uma reação de decomposição ou análise, né? Então, letra D é a nossa resposta correta. Questão 8. O ácido clorídrico reage com alguns metais. Ao reagir com o magnésio metálico, forma como produto um gás inflamável, explosivo e um sal. Os nomes destes produtos formados são, respectivamente... Então, vamos aqui, né, mostrar essa reação, ok? A reação entre o meu metal, que é o magnésio, né, que ele está dizendo, mais o ácido clorídrico, certo? Nessa reação aí, eu vou formar um sal. Como esse sal vai ser formado? Vai ser formado pelo meu metal, que vai ser o meu cátion, magnésio, mais o ânion aqui que vem do ácido, que é o cloro, certo? E o hidrogênio, o que vai acontecer? Ele vai se juntar com outro átomo igual a ele, né? Para formar o gás inflamável que está sendo falado aí, que é o gás hidrogênio, tá? Então, é uma reação que vocês podem já gravar, que todo metal, quando reage com o HCl, vai formar um sal. Nós não terminamos ainda esse sal, tá? Vai formar um sal em que o ânion vai ser o cloro, tá? E vai formar também um gás hidrogênio. O que falta pra gente agora é ver se esse sal, se ele tá completo, se eu realmente só preciso de um magnésio e de um cloro. A gente sabe que o magnésio está no grupo 2 da tabela periódica. Então, ele tem uma carga fixa, que é a carga mais 2, certo? E o cloro, né, a gente sabe, hidrogênio nos ácidos tem carga mais 1. Então, esse cloro, para balancear essa carga, tem que ter carga menos 1, porque o somatório tem que dar 0, já que as moléculas são neutras. Então, se aqui a carga é menos 1 do cloro, né, esse sal aqui, ele não tá com suas cargas balanceadas. Então, o que eu vou fazer? Aquele nosso macete, eu vou cruzar, eu vou trazer o 1 daqui para cá, e o 2 daqui para cá, vou botar o 2 aqui, certo? Porque quando eu tiver 2 cloros, cada um com carga menos 1, no total a minha carga vai ser menos 2, ok? E para a gente treinar, vamos também balancear as equações, balancear essa equação, né? Então, o que é balancear? A gente tem que ter o mesmo número de átomos antes da reação ocorrer, ou seja, antes da seta, e depois da seta, depois da reação ocorrer. Vamos seguir a regrinha do macho. O que é a regrinha do macho? A gente vai balancear primeiro os metais, depois os ametais, depois o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, ok?
Então, dentre os metais, né, a gente tem aqui o magnésio como metal. Eu tenho um magnésio aqui antes da seta e um magnésio depois da seta. Então, o magnésio está balanceado. Aí vamos para o meu ametal, que é o cloro. Eu tenho um cloro antes da seta e 2 cloros depois da seta, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um 2 aqui na frente para balancear esse HCl, ok? Quando eu fizer isso, eu tenho 2 vezes o HCl. Então, eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros, certo? Tenho 2 hidrogênios desse lado, já tinha 2 do outro lado, né? Já tinha 2 aqui depois da seta. Então, a nossa reação está balanceada. Mas o que ele quer mesmo é saber o nome dos meus reagentes, né? Esse aqui nós sabemos que é o gás hidrogênio. E esse sal, como é que é o nome do sal? Todo sal que não tem oxigênio, que não vem de um oxiácido, a terminação desse sal vai ser sempre eto, né? Então, como nós temos aqui o cloro, esse é o cloreto de magnésio. Esse é o meu sal, certo? E o gás hidrogênio. Então, vamos achar aqui a nossa alternativa, gás hidrogênio, cloreto de magnésio, letra D é a nossa resposta. Vamos para a próxima, número 9. A gravura em metal é uma técnica antiga que pode produzir belas obras de arte. A técnica consiste em revestir uma placa de metal com uma camada de cera protetora. Com um instrumento pontiagudo, o artista desenha a imagem riscando a cera e descobrindo o metal. A seguir, com a solução ácida, cria na placa sulcos onde é feito o desenho. A placa é lavada, a cera é removida e, após a aplicação de tinta, é feita a impressão da gravura. Em um estúdio, um artista utilizou a técnica de gravura sobre uma placa de zinco, empregando uma solução de ácido clorídrico para gravar a imagem. Escreva a equação balanceada da reação que ocorre entre o metal e o ácido clorídrico. Então, mais uma vez, como a gente falou, né, uma reação entre o metal e o ácido clorídrico vai dar um sal, em que o ânion é o cloro, e o gás hidrogênio. Meu metal, nesse caso, é o zinco, né? Que vai, bota aqui, ó, zinco sólido, que vai reagir com o ácido clorídrico, que é o HCl, aquoso, dissolvido em água, e vai formar primeiro um sal, né? Mais o gás hidrogênio. Vou botar aqui, hidrogênio gasoso. Quem é o meu sal? Ele vai ser formado pelo meu cátion, que vem lá do metal, mais o ânion, que é o cloro. Aí nós temos que saber a carga do zinco, né? Nas regrinhas de Knox que vocês aprenderam em sala de aula, nós vimos que o zinco, quando ele é uma substância simples, ele tem carga zero. Quando ele está sozinho, o único elemento, ele tem carga zero. Mas quando ele está acompanhado, formando uma substância composta, ele tem carga fixa e essa carga é mais 2, certo? Nós já sabemos que o cloro tem carga menos 1, né? Para balancear a carga mais 1 desse hidrogênio. Então, mais uma vez, ó, essas cargas aqui não estão se balanceando. Então, eu vou cruzar, vou trazer o 1 para cá para o zinco e o 2 para cá para o cloro, para balancear essa carga, ok? Agora, nós vamos balancear a equação, começando pelo metal, que é o zinco. Nós temos 1 antes e 1 depois. Então, ele já está balanceado. Meu ametal, que é o cloro, eu tenho 2 cloros desse lado, só tenho 1 cloro desse, então eu vou colocar o 2 aqui na frente, ok? Agora eu tenho 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios aqui, então a minha reação está balanceada, certo? E vamos fazer a nossa última questão. Para que a água possa ser consumida pela população, precisa passar por um processo que elimina todos os seus poluentes. O tratamento da água se faz em 2 fases. Tratamento primário, os poluentes são eliminados por processos físicos. E o tratamento secundário, os poluentes são eliminados por processos químicos.
No tratamento secundário, existe uma fase denominada coagulação ou floculação, representada pela equação que nós temos aqui, né? Equação abaixo. E uma outra, a da desinfecção, que se dá por adição do hipoclorito de sódio. Identifique a opção que apresenta uma afirmativa correta em relação ao tratamento da água por processos químicos. Letra A. A fase de coagulação é representada por uma reação de dupla troca. Então, o que é uma reação de dupla troca? Quando eu tenho uma substância composta reagindo com outra substância composta, formando duas novas substâncias compostas. Então, nós realmente temos aí uma reação de dupla troca. Vamos olhar os outros? O hipoclorito de sódio é um sal orgânico. Não é um sal orgânico, é um sal inorgânico. Vocês ainda não aprenderam a química orgânica, mas na química orgânica, se a gente tem um sal orgânico, a gente precisa que ele seja formado por uma cadeia de carbono. E nós não temos o carbono aí. C. A fase de coagulação é representada por uma reação de desproporcionamento. Não, né? A gente nem aprendeu nada sobre isso. Letra D. O sulfato de cálcio é um sal básico. Também não é um sal básico. O que é um sal básico? Um sal básico, ele surge quando ele se origina de um ácido fraco. E aqui nós temos que o SO4 vem do H2SO4, que é um ácido forte, certo? Então, ele não vai originar um sal básico. E por último, o hidróxido de cálcio é uma monobase. Não é uma monobase, é uma dibase. Por que é uma dibase? Porque tem duas hidroxilas aqui, ó, o número 2. Ok? Então, é uma dibase. Para ser uma monobase, ele só teria uma hidroxila. Então, letra A, nossa afirmativa é correta. E por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.